Dando sequência ao nosso estudo da doutrina de Deus, nós estaremos agora falando a respeito dos atributos incomunicáveis, né? Dentro da classificação dos atributos de Deus, em geral se faz uma divisão, né, didática geral entre atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles atributos que somente Deus tem, né? Ou seja, de uma forma que somente Ele tem, não o homem. E os atributos comunicáveis são aqueles que fazem parte, que foram passados, foram comunicados ao homem na criação, de modo que Deus fez do homem a sua imagem e semelhança, e estes atributos fazem com que o homem se pareça com Deus em muitos aspectos, né? Dentro do nosso assunto, então, atributos incomunicáveis, nós começaremos com o atributo espiritualidade, né? Ou como na história tem se falado de unitas simplicitas, né? Então, assim, a unidade simples de Deus, ou seja, que Deus é Espírito. O breve catecismo de Westminster, na pergunta de número 4, traz a seguinte pergunta: o que Deus é? Resposta: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade. Então, no breve catecismo de Westminster, você tem a primeira declaração dos atributos incomunicáveis. Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável. Então, nesse sentido, somente Deus é, né? Então, Deus na sua constituição, Deus no seu ser, Deus na sua essência divina, somente Ele é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser. Mas Ele comunica outros atributos, né? De modo que Ele faz com que o homem se torne a sua imagem: sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Que, obviamente, esses atributos se perdem na queda do homem, porque o homem deixa de ter a sabedoria e o conhecimento perfeito de Deus, deixa de ter o poder volitivo, e aí ele se torna escravo do pecado. Ele deixa de ter santidade, ele se torna impuro, imundo. Ele deixa de ter justiça e se torna iníquo. Ele deixa de ter bondade, ele é naturalmente perverso e mau, os seus pés são velozes para derramar sangue, e deixa de ser verdade, porque o homem deixa de refletir verdadeiramente aquilo que ele é, e o pecado torna a vida sem sentido, torna a vida mais próxima aos animais, quando, por exemplo, o salmista diz: não sejais como o cavalo e a mula, que precisam de freios para domá-los, né? Então, a imagem de Deus, ela é perdida. Dentro do nosso assunto, então, sobre Deus ser Espírito, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, né? Confissão de Fé de Westminster, capítulo 2, parágrafo 1º, nós temos a seguinte declaração de Deus, capítulo 2, de Deus e da Santíssima Trindade: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. E aí vem aqui o que nos interessa, a declaração quanto a Deus ser Espírito. Ele diz: Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, né? Então, Deus é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Essa é a declaração confessional que nós temos, tanto na pergunta de número 4 do breve catecismo, quanto também na pergunta, na declaração do capítulo 2, parágrafo 1º da Confissão de Fé de Westminster, né? Então, o que nós precisamos, por que nós precisamos crer que Deus é Espírito, né? Qual a importância, então, de crermos que Deus é Espírito? Então, em primeiro lugar, é necessário que nós creiamos que Deus é Espírito, porque se Ele não fosse Espírito, Ele não seria infinito, né? Somente alguém que não tem corpo, somente alguém que não tem membros ou paixões, é alguém que pode estar de forma infinita presente em todo lugar, né? Deus é infinito em tudo que Ele é. Deus é infinito em todos os seus atributos. Deus é infinito em sua presença. Deus é infinito no seu conhecimento. Deus é infinito nas suas perfeições. Segundo Crônicas, capítulo 2,
né? Segundo livro de Crônicas, capítulo 2, nós temos no capítulo 2, verso 6, segundo Crônicas 2, verso 6, a palavra de Deus dizendo assim, quanto à construção do templo, né? No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso diante dele? Então, é uma pergunta que é feita aqui, né, na palavra do Senhor, e nos leva a pensar, quem pode? Deus não, nenhum lugar, nenhum templo pode conter Deus. Deus fala para Davi que mesmo que se matasse e queimasse em holocausto todos os animais da terra, isso ainda não seria suficiente para ele, porque ele é infinito. Ele não tem fim. E aí nós devemos lembrar que nessa infinitude, o fato de Deus ser espírito, a sua ira não teria fim contra aqueles que agem contra ele, né? E só podemos lembrar que ela é infinitamente satisfeita por causa de um sacrifício infinitamente perfeito, porque Cristo, de forma suficiente, ele satisfaz pela sua obediência ativa ao cumprir todos os mandamentos e também a obediência passiva ao suportar e receber sobre si a condenação infinita que seria sobre nós por toda a eternidade. Ele a recebe de forma intensa, não extensamente, mas de forma intensa sobre si, satisfazendo a condenação no nosso lugar, satisfazendo a ira de Deus em nosso lugar. Então, o Deus que é Espírito e que é infinito por ser Espírito, Deus então, ele não pode ser contido em nenhum lugar, ele não pode ser limitado a nenhum lugar. Em segundo lugar, é importante crermos, segundo as Escrituras, que Deus é Espírito, porque se ele não fosse Espírito, ele não seria independente. Apenas temos fome, sede, cansaço, dores, carências, porque temos um corpo, né? Aqueles que morrem estão diante de Deus, eles já não sentem essas mesmas fadigas que nós, não são atormentados pelas limitações e enfermidades que nós somos. Deus, ele é independente, Deus, ele é autônomo, Deus, ele é autoexistente, ele não tem corpo, conforme a confissão de fé diz, né? Deus é Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros e paixões. Quando a Bíblia usa a linguagem de os olhos do Senhor estão em todo lugar, porque a mão do Senhor, a boa mão do Senhor estava sobre ele, né? Porque os seus pés, né? Porque a terra é o extrato dos seus pés, Isaías 40. Então nós devemos lembrar que estas figuras de linguagem, ou chamado antropomorfismo, ou são figuras da forma humana ou de membros humanos atribuídos a Deus, que na verdade descrevem ou se referem a atributos de Deus. Stephen Charnock, um puritano do século XVII, que escreveu um livro chamado acerca da existência, discursos da existência dos atributos de Deus. Ele diz que os olhos de Deus se referem então à sua onisciência, a boca de Deus se refere à sua palavra, os ouvidos de Deus e os olhos de Deus à sua onisciência, né? A mão de Deus à sua onipotência. Então a Bíblia, ela usa essa forma humana ou menção de membros humanos para se referir aos atributos e às ações de Deus, mas Deus não tem corpo. Deus, ele é Espírito puríssimo, invisível e sem corpo. Deus é independente, Deus, ele não tem fome, Deus não sente dor, Deus não tem fraqueza. Então a Bíblia fala desta autonomia, desta soberania de Deus. Isaías, capítulo 44, verso 6. Isaías 44, verso 6. A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. A ideia de extensividade. Ninguém existe antes de Deus, ninguém existe depois de Deus, e ninguém existe além de Deus, porque Ele é todas as coisas. Ele está presente em todas as coisas.
todas as coisas subsistem nele. E para sermos mais específicos, Colossenses capítulo 1, verso 15 ao verso 17, diz assim: Este, se referindo a Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Mas ele não depende de nada. Ele é suficiente em si mesmo. Ele não tem carências. Deus não precisa ser alimentado. Deus não tem fome. Deus não tem cansaço. Pelo contrário, ele é a fonte de toda energia, de todo poder, da preservação de tudo que existe, porque ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, diz o apóstolo Paulo aqui em Colossenses capítulo 1, verso 17. Deus, ele é independente, porque ele é espírito. Nada pode contê-lo, nada pode impedi-lo, nada pode limitá-lo, nada pode torná-lo exausto naquilo que ele faz. Deus não se cansa, Deus não se fadiga, Deus não pode ser limitado pelo homem ou por qualquer outra coisa. Em terceiro lugar, é importante crermos que Deus, ele então é espírito, porque ele é imutável. A palavra de Deus, então, ela sempre fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, que Deus, ele é eternamente o mesmo. Mas nós devemos lembrar que a imutabilidade de Deus tem a ver com, primeiro, o seu ser. E a imutabilidade de Deus, ao falar do seu ser, significa que o amor dele nunca aumenta e nunca diminui, a ira dele nunca aumenta e diminui. Deus não muda, Deus não melhora, Deus não enfraquece, Deus não envelhece, Deus não desgasta, Deus não tem dificuldades no exercício, Deus não tem intensidade maior ou menor. Deus, ele é perfeitamente sempre aquilo que ele é, em tudo que ele é, imutavelmente aquilo que ele é, porque ele é espírito. Então, o Deus que é espírito, ele também é imutável. Ele é imutável também no seu decreto. Aquilo que ele decretou acontecerá. Aquilo que ele determinou antes da fundação do mundo, historicamente se realizará. Então, Deus é espírito e ele está acompanhando, desenvolvendo, realizando toda a sua obra decretada antes da fundação do mundo. Em quarto lugar, é importante nós crermos também que Deus é espírito pelo fato dele ser onipresente. O profeta Jeremias, capítulo 23, verso 24. Jeremias 23, verso 24. E ele diz assim: Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Deus, ele é o mesmo Deus. A nossa percepção, o nosso pecado, a nossa ignorância, às vezes nos leva a pensar que Deus está longe. A nossa incapacidade de compreender a vontade, a presença, o poder de Deus pode, por vezes, obscurecer-nos o entendimento e limitar-nos na nossa compreensão do modo como Deus cuida, age e interage conosco. Mas Deus sempre está presente em todo lugar. E Ele só pode fazer isso porque Ele é Espírito. Então, os atributos de Deus, eles são interrelacionados. E todos eles, de fato, são manifestações da sua espiritualidade. Deus é Espírito, puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Deus, Ele é. Mas nós podemos ainda pensar que Deus, Ele é Espírito, porque, na verdade, ao pensarmos que Deus é Espírito, como nós vimos lá em Colossenses capítulo 1, né? Colossenses capítulo 1. Verso 15: Este é a imagem visível do Deus
Esta é a imagem do Deus invisível. Deus, ele é invisível. Deus, na sua divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é invisível. Nós não podemos ver Deus. Nós não podemos ver Deus porque ele é espírito. Mesmo aqueles que morrem e agora estão no céu pela graça do Senhor, eles somente podem contemplar o Filho por causa da sua humanidade. Mesmo quando nós passarmos pelo dia do juízo, quando nós ressuscitarmos e tivermos um corpo perfeito e glorificado, e estivermos habitando no novo céu e nova terra para toda a eternidade, lá nós também não poderemos ver o Pai e o Espírito Santo. Nós somente poderemos ter acesso ao Pai e ver a glória do Pai pela beleza na glória revelada no Cristo, no nosso Senhor Jesus, que estará lá ainda e eternamente com o seu corpo glorificado, com a sua humanidade glorificada. Então nós não poderemos também, mesmo no novo céu e nova terra, nós não poderemos ver Deus, porque ele é invisível, porque ele é espírito e ele continuará sendo espírito, né? Segundo lugar, nós devemos lembrar que 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, a palavra de Deus diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós devemos lembrar também que a palavra de Deus diz que Deus, que é espírito, também é imortal. Há um sentido que Deus somente ele é imortal. Os homens não podem morrer, a alma deles, como os anjos não podem também morrer, os demônios também não podem morrer, porque Deus os criou intrinsecamente existentes. Eles não serão aniquilados. Existe uma heresia chamada aniquilacionismo, que ensina que no dia do juízo, aqueles que não receberem graça para a salvação, eles terão o seu espírito aniquilado, eles serão extintos, eles deixarão de existir. Inclusive, por implicação, essa heresia, ela ensina que não há lago de fogo, não haverá inferno, né? Porque Deus criará apenas um lugar bom, perfeito, belo, com a sua presença e para a sua relação com aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, mas aqueles que não foram serão extintos, serão aniquilados. Essa é uma heresia, porque ela nega a verdade bíblica do inferno, do lago de fogo, de um lugar de tormento para toda a eternidade, né? Nós devemos lembrar aqui que 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, diz que Deus ele é Rei imortal. Deus é imortal, Pai, Filho e Espírito Santo, de um sentido distinto. As criaturas, anjos, demônios e homens, eles são imortais porque Deus lhes deu a capacidade, a inerência existencial de sempre ser. Então eles nunca extinguirão, mas embora Deus, se Ele quiser, Ele poderia, e Ele tem poder para todas as coisas, mas Ele decidiu criar também um lugar de tormento para aqueles que para lá irão. Como Ele também manifestará a glória dEle no novo céu, nova terra, por toda a eternidade, numa comunhão perfeita com aqueles que amam e são amados desde toda a eternidade em Cristo Jesus. Deus é imortal no sentido que Ele é fonte da vida. Então nele não existe fonte de morte. Deus não pode perecer, Deus não pode diminuir a sua força, né? Deus não pode diminuir a sua vitalidade. Deus é vida, Deus é fonte de vida, Deus, dele procede as fontes da vida. Então Deus é imortal nesse sentido único, diferente de todas as suas criaturas. Ainda no capítulo 6, verso 16, 1 Timóteo 6, verso 16, a palavra diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Observe novamente, verso 16: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, no seu ser, na sua glória. Todas as vezes que Jesus, na antiga aliança, e ele se manifesta como Filho do Homem, como Anjo do Senhor, e outras formas, outras chamadas
cristofanias, ou seja, manifestações do Filho de Deus na antiga aliança antes da encarnação, obviamente ele assumiu forma humana, ele assumiu aparência, mas não era a natureza humana ainda, porque a natureza humana ele somente assume a partir da encarnação, da concepção virginal. Mas estas manifestações são modalidades revelacionais, elas de fato não expressam aquilo que Deus é nas cristofanias, mas apenas é uma acomodação, uma forma de Deus adaptar-se para falar ao homem, para se relacionar com o homem e revelar-lhe a palavra dele. Então estas visões, essas manifestações veterotestamentárias não expressam aquilo que Deus é. Por isso que Timóteo recebe da palavra do Senhor, da parte de Paulo, dizendo: o único que possui imortalidade, a quem homem algum jamais viu, ou seja, porque Deus é espírito, nem é capaz de ver. Mesmo nós glorificados, no novo céu e nova terra, como eu acabei de dizer, nós seremos capazes de ver a Deus conforme Ele é na sua glória. Mas nós poderemos ver o nosso Senhor Jesus glorificado e isso nos bastará. Isto será suficiente para nós. Mas Deus não possui forma, né? A Bíblia deixa de forma muito clara sobre isso. João capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, verso 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Porque Deus não tem forma. Ele não pode ser visto em forma, porque Deus não tem forma. Deus é espírito. Deus não tem um corpo, Deus não tem contornos, Deus não tem limites. Aquele que é espírito e espírito invisível, espírito imutável, onipresente, e ele é eterno, ele não tem forma. Então Deus não pode ser visto. Em que aspecto prático nós podemos então aplicar a doutrina da espiritualidade de Deus, ou o fato de Deus ser espírito? João 4, verso 24, o Senhor Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da vida eterna, da vida para a morte. Eu li o capítulo 5, o capítulo 4, verso 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós devemos então pensar ponderar que o fato de Deus ser espírito exige de nós um padrão de adoração. É um padrão que não está limitado a formas, a cerimônias. A adoração ela começa primeiramente no coração. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Isso implica adorar a Deus a partir do que o Espírito Santo faz em nós. Então, antes de nos preocuparmos com formas, o verdadeiro adorador é aquele que é regenerado, é nascido pelo Espírito Santo. É aquele que tem verdadeira fé comunicada pelo Espírito Santo. Tem autoconsciência da sua pecaminosidade e ele então vive uma vida de contrição, de arrependimento, de quebrantamento, porque ele é movido e tocado pela palavra e pelo Espírito Santo e com a palavra. Então é necessário que nós adoremos a Deus em espírito, a partir daquilo que o Espírito Santo produz em nós. Deus é espírito, então ele deseja ser adorado a partir primeiramente do nosso espírito, a partir daquilo que o Espírito produz em nós, dos atributos, das virtudes, da imagem restaurada de Deus em Cristo Jesus, para que possamos adorar a Deus. Então a adoração ela precisa ser em espírito. Então essa é a primeira implicação. Em segundo lugar, o fato de Deus ser espírito significa que nós podemos não somente adorá-lo em todo e qualquer lugar, ao mesmo tempo, em diferentes situações, mas nós podemos orar a Ele. Nós podemos orar a Deus de forma vocal, falando,
materializando nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas necessidades, nossas intenções em palavras, mas nós podemos também orar em espírito, em silêncio, nós podemos clamar a Deus, nós podemos em diferentes situações, diferentes lugares, ao mesmo tempo, em diferentes pessoas, porque Deus é espírito, Deus não pode ser limitado, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe, Deus é espírito. Essa é a segunda implicação. Terceira implicação, o fato de Deus ser espírito, significa que Deus tem acesso a todo e qualquer lugar. Deus é espírito e Ele pode então, numa relação de compatibilismo, Deus pode ter acesso à nossa mente, Deus está em, com e através de todas as coisas, inclusive através de nós. Nesse sentido, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. E aí nós podemos então concluir que este acesso, esta ação misteriosa do Espírito de Deus em nós, em nosso espírito, em despertar-nos, em mover-nos, em frear-nos, em estimular-nos, em capacitar-nos, em agir e cooperar, em compatibilizar as suas intenções com as nossas intenções, em fazer com que o seu temor se torne o nosso temor, a sua alegria a nossa alegria, o seu amor o nosso amor, a paz que excede todo entendimento, enchendo o nosso coração, somente ocorre porque Deus é Espírito. Então, é por esse motivo que nós cremos, encerrando, que Deus é Espírito, puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou sem paixões. Deus não pode ser limitado, Deus não pode ser frustrado, Deus não pode ser impedido, porque Ele é Espírito, Ele tem acesso, Ele tem poder, Ele é aquele que é indivisível, imortal, invisível e não possui forma. E Ele deve ser adorado conforme Ele é. Que Deus nos abençoe. Amém.